Cast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró, do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha, na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você tá? Tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, muito bem. Que isso? Pô, agora sim você conseguiu trazer um equilíbrio pra essa casa novamente, né? Oh, Deus é bom o tempo todo. Vamos voltar a falar de religião Não, aqui, teologia. Eu tava um pouco enferrujado Não, com o esses tanto assuntos. que minha alma fica mais leve nesses assuntos, Tá sabe? leve? E opa! E o quanto eu saio recompensado depois de cada assunto desse. Eu já falei isso diversas vezes, você também, eu acho que todo mundo. Quando você termina um papo sobre fé, sobre religião, sobre Deus, cara, você pode não ter aprendido nada, mas eu, em especial, saio muito mais leve, sabe? Eu saio revigorado, são conversas que me dão prazer realmente, sabe? Que me traz leveza. Então, pô, tô feliz pra caramba, hoje você é louco. Eu acho que talvez a religião é o ópio que te afasta da realidade, né? Pode ser que seja cada vez maior. mais pegada à materialidade, não consigo, mas é bom. É bom trazer esses assuntos na nossa casa. Eu sou contra a materialidade, eu sou só fé e esperança. Vamos agradecer que hoje a gente tá aí com o nosso convidado, Pastor Tassos. Obrigado, viu? Paz, é uma alegria muito grande estar aqui, satisfação conhecê-los, os irmãos. São gêmeos, não? Não, assim, às vezes confundem, mas não. Às vezes confundem, mas já que ele tá com um boné aí, vai dar para distinguir um do outro, né? Então, assim, muito obrigado pelo convite. O grande comandante Pedro, que é o homem, o diretor e operador de toda a tecnologia envolvida aqui na transmissão. Que Deus nos abençoe a todos e agradeço pelo convite mais uma vez. As pessoas te pedem bênção lá na igreja, assim, normalmente quando eu vejo um padre, eu falo, padre, sou bênção, né? É o normal também? Não é um costume nosso de pedir a bênção diretamente ao pastor, mas é um costume de todo cristão dizer e desejar que Deus abençoe a todos. Então, desde já, eu já digo que Deus abençoe vocês poderosamente, abençoe esse projeto, que vocês possam refletir a luz da verdade, a luz da realidade, e quem sabe um dia refletir a luz de Cristo para um mundo que está desesperado. É porque o homem, ele não pode abençoar diretamente. Quem abençoa é somente Deus, é isso? Tudo vem do Senhor. Nós não podemos ser como o sol que tem luz própria, mas somos nós cristãos chamados para sermos como a lua que reflete a luz do sol, que é Cristo Jesus. Tudo para Ele, por Ele, graças a Ele, porque Ele é o Deus encarnado. Isso é muito importante. Falando de bênção, então, isso era uma tradição e que eu pratico até hoje. Eu chegava na casa dos meus avós, eu tinha que pedir bênção, para minha mãe eu pedia, para o meu pai, para os meus tios, às vezes até para uma pessoa de mais idade que eu não conhecia, né? Chegava e tinha que pedir bênção para ele. Isso é um costume que tem se perdido. Isso é ruim ou isso é bom? Isso é muito bom, é um exercício de obediência à autoridade que seus pais têm sobre você. E se nós entendemos que há uma autoridade aqui na Terra, isso facilita muito o entendimento mais profundo que temos uma autoridade maior que é Deus sobre a nossa vida. Nós devemos orar pelas autoridades, inclusive. Orar por elas, para que elas exerçam suas atividades de maneira correta. E a autoridade primeira que nós experienciamos durante a nossa vida aqui na Terra é a autoridade paterna. O pai exerce autoridade sobre nós. E quando você pede bênção ao pai, à mãe, ou aos antepassados, avós, enfim, o que você está colocando em prática, essa prática salutar de entender que há uma autoridade sobre a sua vida, que em última instância provém de próprio Deus. Sim, quer dizer que os costumes, vamos pensar assim, eles são boas ações. Os costumes que a gente teve aí, eles não devem ser pedidos, eles têm que ser relembrados. Os que são aprovados no teste intergeracional, que são aprovados no teste do tempo, devem ser mantidos. Não é que nós não possamos alterá-los, mas é que, para alteração, nós temos que aplicar a virtude concreta da prudência. O que o progressismo, o comunismo ideológico propõe é que você abandone tudo o que você aprendeu dos seus antepassados e ele lhe dá uma nova forma de viver. O que o conservadorismo diz é o contrário. O conservadorismo é esvaído de ideologia, é uma metodologia. O que o conservadorismo diz é o seguinte: aqueles costumes e valores que foram aprovados no teste intergeracional devem ser mantidos. Não é dizer que você não possa alterá-los, mas é dizer que para alteração você tem que fazer alteração prudentemente. Chesterton tem uma frase que talvez resuma de maneira muito mais competente o que eu estou querendo dizer.
Ele diz assim, se você comprar uma terra, por exemplo, vai ter uma cerca lá, você pode alterar a cerca de lugar? Pode, mas é importante que antes de alterar a cerca de lugar, você pergunte por que que a cerca está ali. Então, os costumes que nós temos têm porquês por trás de suas existências e antes de alterá-los ou abandoná-los, é salutar, por uma questão de bom senso, que perguntemos a razão dos costumes existirem. O costume de pedir a bênção aos pais e mães é muito, muito salutar pelas razões que penso que já expus, né? Sim. Você tem assim você mantém vamos pensar, um conservadorismo é uma base de tudo que você traz, né? Nas suas palavras, nas suas ações. O cristianismo é a base ideológica de tudo que eu faço. O conservadorismo é uma metodologia. Tem países que são extremamente conservadores, cujas ações são diametricamente opostas às que eu proponho. O Islã, por exemplo, a Rússia, por exemplo, a defesa da Rússia é da família russa. A China, por exemplo, são países intrinsecamente conservadores. Conservadorismo é uma metodologia, não é uma ideologia, embora deva admitir que no Brasil os ideólogos têm, em grande parte, sequestrado o conservadorismo como se ideologia fosse. O corpo ideológico que eu defendo é o do cristianismo, que está na base da mais livre, mais bela, mais tolerante e mais próspera civilização já construída na história da humanidade, que é a civilização ocidental. São os valores judaico-cristãos, que tem em seu seio, em seu corpo, o indicativo de que busquemos as evidências para as suas veracidades. Então, o corpo de conhecimento do cristianismo propõe que investiguemos se esse corpo é verdadeiro ou falso. Isso é muito interessante também. Onde que a gente deve investigar? Tem vários momentos em que isso é feito no cristianismo. Talvez o momento mais claro é um mandamento que tem na Bíblia, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15. As escrituras dizem: santifique o Senhor em seu coração, e esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então você veja que há um mandamento nas escrituras, numa carta que é chamada de carta universal ou carta católica, não tem nada a ver com a igreja imperial, tem do grego católicos, que quer dizer universal, uma carta dirigida a todos. Todas as cartas são dirigidas a todos, mas uma carta que é dirigida a uma igreja especificamente, embora tenha princípios que se apliquem a todo mundo, esses princípios devem ser entendidos no contexto do problema da igreja, que deu a justificativa para que se dirigisse uma carta a ela. Carta aos Romanos é um exemplo disso, carta aos Coríntios, são cartas às igrejas. A primeira epístola de Pedro, o entendimento é muito mais imediato, porque não é dirigida a uma igreja com um problema. É uma carta universal, que ela diz: esteja preparado para dizer o porquê da sua fé. A fé cristã é uma fé racional, que exige base racional. Não é por acaso que Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, está lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 37. Ele diz: amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Deus não está dizendo nas escrituras que você deve dar o coração a ele, mas deixar o cérebro de lado de fora da porta. É por isso que o exercício genuíno do cristianismo sempre envolveu a racionalidade, o pensamento, a construção intelectual. Deus quer que nós o amemos, inclusive intelectualmente. Até porque, convenhamos, como é que você pode amar uma pessoa se você não a compreende? A compreensão da pessoa é um pressuposto lógico da possibilidade de crescermos em amor por ela. E é por isso que Deus se revela a nós. Mas você acredita que um livro onde você consegue extrair centenas de interpretações, ele é um livro racional? Todos os livros e toda a linguagem sofrem dessa mesma situação. Isso não é a peculiaridade da Bíblia. O que é peculiaridade da Bíblia é que ela permite que você a investigue profundamente, o que não é o caso de outras religiões. Você veja que o cristianismo é a única religião genuinamente ortodoxa. Orto quer dizer reto, doxa quer dizer opinião. O fato de existirem situações que demandem diálogo para interpretar o que o texto quer dizer é uma consequência, um corolário da premissa de que no cristianismo você pode investigar até as últimas consequências. Até o judaísmo não é ortodoxo como o cristianismo é. O judaísmo é muito mais da ortopraxia, da busca da prática correta. O Islã é muito mais da busca da prática correta. O cristianismo existe
esta peculiaridade que, repito, reitero, veementizo, acontece em qualquer outro livro, mas no cristianismo isso é incentivado porque ele quer que nós investiguemos de fato qual é o sentido que está sendo dito ali. É por isso que há correlação entre os 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. As pessoas vão aos originais, buscam a interpretação da palavra no original. Você sabe que as línguas antigas têm palavras que são polissêmicas, com muitos significados literais possíveis, pelo simples fato de que a riqueza vocabular das línguas antigas não é como a de hoje. Você pega o hebraico antigo, por exemplo, você terá nomes de pessoas e lugares, nós vamos ter 3.000 vocábulos. Mais de 3.000 vocábulos é a quantidade de palavras que nós temos unicamente nos verbos irregulares da língua portuguesa, considerando as suas conjugações. Então, a quantidade de palavras do hebraico antigo é muito pequena comparada com as que temos hoje nas línguas modernas. Isso é, portanto, a razão pela qual há palavras que têm mais de um sentido literal. E por isso que há, muitas vezes, essa divergência pontual. O que não há no cristianismo é divergência contra os pontos centrais, nevrálgicos, viscerais. Jesus é Deus, Jesus ressuscitou, Jesus nasceu de uma virgem, a Bíblia é infalível. São critérios que estão no epicentro do cristianismo. Todas as manifestações do cristianismo concordam com esse núcleo central, embora haja divergência secundária. O batismo é por imersão ou por aspersão? Se você me perguntar, a minha convicção é que é por imersão, mas eu não vou dizer que alguém que defenda que é por aspersão, a pessoa não é cristã. Porque eu tenho argumentos para dizer porque é por imersão. A começar pelo fato de que o próprio nome baptizo quer dizer literalmente imersão, de onde vem batismo. Aspersão em grego quer dizer rantizo. Pelo fato também de que todos os exemplos de batismo nas escrituras são por imersão. Então eu tenho argumentos, mas jamais eu lhe diria ou sugeriria que uma manifestação do cristianismo, como é o exemplo da igreja romana, por exemplo, ou da presbiteriana, por exemplo, que acredita que o batismo é por aspersão, que essa igreja, por essa razão, não é cristã, não diria isso, porque é um elemento secundário. O que é o batismo por aspersão? Aspersão é aquele da igreja católica. Entendi, se ele só borrifa ali. Isso, borrifa, isso. A igreja católica romana faz assim, a igreja presbiteriana faz assim. Entendi. E o outro é o que você realmente mergulha Imersão. Dentro da água ali e o batismo é uma exteriorização visual belíssima de algo que aconteceu já no seu espírito. Quando você entrega sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é como que você morresse e emergisse no novo nascimento. Então, é uma exteriorização visual, é uma ordenança para a igreja. Há duas ordenanças bíblicas para a igreja, uma é o batismo, a outra é a ceia. No batismo é uma ordenança para a igreja, para demonstrar para o mundo o que já aconteceu interiormente. O batismo não salva ninguém. Não é ele que limpa a gente do pecado? Não, esse batismo nas águas, não. Um exemplo de alguém que está no céu e nunca foi batizado, nunca fez curso bíblico, nunca fez aconselhamento, quem é? O ladrão na cruz. Ele está no céu? Não é o que Jesus disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por isso que eu tenho a convicção plena de que ele está no céu, porque a Bíblia diz assim. E Jesus não mentiu, né? Ainda hoje, não mentiu. Pois é, será que foi Deus que mandou a Bíblia mesmo? Ou será que não foi um livro escrito pelos homens para, sei lá, um livro para conquistar, para governar, para escravizar, né? Um livro utilizado para isso. Você pega também vários outros livros, como os apócrifos, que não foi interessante colocar eles na Bíblia ali, né? Se é tudo mandado por Deus, por que não colocar esses livros? Ah, não posso colocar esse aqui, porque esse aqui fala que não precisa de templo para você adorar a Deus, né? Fica um pouco confuso essas coisas. Não acho. São várias perguntas importantíssimas que você trouxe aí. Nós podemos abordar vários aspectos dela. Um aspecto principal que nós podemos já começar abordando é que o texto bíblico não trouxe nenhuma vantagem para os apóstolos, de um ponto de vista meramente materialista. O que os apóstolos conseguiram com a divulgação da mensagem do evangelho foi o quê? Perseguição, tortura e morte. Todos foram perseguidos, torturados e mortos por defender as verdades do evangelho. O único apóstolo que não foi assassinado em razão de sua fé foi João, que teve a sua pena mudada para a pena perpétua e foi levado para Pátimos, onde inclusive escreveu o Apocalipse.
Não pode ser um movimento que alguém inventaria algo com o objetivo de ser perseguido, torturado e morto. Isso é uma situação muito clara. Claramente não há vantagem para isso. Até hoje, a proposta do cristianismo para o cristão é, sabe qual? Morra. Porque Cristo vive em você. Ou foi Éfeso que ele foi exilado? Foi em Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse. Estou falando do evangelista João. Foi o único que não foi assassinado em razão da sua fé. Não foi João que levou Maria para proteger ela em Éfeso? Foi o último dos apóstolos que ficou designado para ele, ó. Proteja Maria, tira ela daqui, senão vão matar ela. Foi, que estava na situação da cruz, mas depois começou a perseguição terrível aos cristãos que já existia. Aprofundou-se ainda mais e todos foram, após esse momento, perseguidos, torturados e mortos, à exceção de João. Isso é uma evidência, mas há outras também. Mesmo que você ache que a Bíblia não é um livro inspirado, mesmo que você olhe para a Bíblia da situação de um ateu, você terá muitas dificuldades em explicar como aquele texto é tão impressionantemente organizado. Porque a Bíblia é um conjunto de 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escrito por cerca de 40 autores. 31 dos 40 autores escreveram os 39 do Antigo Testamento e 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo Testamento, num período de 1.500 anos, 15 séculos. Não é um texto que você pega e vai produzir. É um texto escrito em 3 continentes, em 3 línguas, em 1.500 anos, meu querido, por pessoas totalmente diferentes. É porque o Velho Testamento já vinha sido escrito antes de Cristo, né? Isso. Quando Cristo vem, aí você começa a produzir o Novo Testamento. Isso. E eu acredito que sim, a palavra de Jesus fez efeito naquela população, a palavra de Jesus foi libertadora, né? E a tendência era crescer cada vez mais e tirar o poder do Império Romano. Que é nessa hora que o Império Romano vira e fala assim, opa, eu tenho que fazer alguma coisa aqui por permanência, por sobrevivência, né? A tendência de algo que está no poder é sobreviver, resistir até o último limite. E aí ele pega esse livro para ele e fala, ó, vamos compilar aqui, é nosso, vamos... Ele quem pega o livro? O Império Romano. E eles usam a Bíblia para isso, não? Não, peraí. Quem compila os 39 do Antigo Testamento são os judeus. Judeus, sim, já estava, mas eu falo a formação da Bíblia. É isso que eu estou falando. A finalização da Bíblia. É isso que eu estou lhe falando. O que é que acontece? Como é que o Antigo Testamento é formado? O Antigo Testamento é formado pelo mesmo livro que é o livro sagrado dos judeus. Que no caso a gente está falando da Torá. A Torá é a primeira parte do livro sagrado dos judeus. O livro sagrado dos judeus se chama Tanar. A Tanar, ela tem 3 partes, tá? A primeira parte é a Torá. A segunda parte é o Neviim. E a terceira parte é o Ketuvim. A Tanar tem 24 livros, que são divididos dessa forma. 5 da Torá e depois os outros no Neviim e Ketuvim. 24 livros. Esse mesmo texto de 24 livros foi fechado no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Isso é uma coisa do judaísmo, certo? Foi fechado no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Jesus é judeu. Os apóstolos eram todos judeus. Todos judeus. Mas os judeus não reconheciam Jesus como filho de Deus. Salvador, né? Assim como os judeus que reconheciam diziam que os que não reconheciam estavam errados. Jesus não veio para revogar o judaísmo. Jesus veio para cumprir o judaísmo. Jesus veio como alguém para quem o texto judaico apontava. E nós podemos falar sobre isso aqui em várias situações do Antigo Testamento que apontam para Cristo. Cristo não é um profeta, ele é o cumprimento das profecias. Ele é para quem o Antigo Testamento, escrito por 14 séculos, aponta. Então nós temos um texto, meu querido, construído num período de 14 séculos por pessoas das mais diversas qualidades. Você tem textos escritos por reis, Davi, Salomão, por profetas, Isaías. Você tem textos até eróticos, você tem, como é o texto de Cantares, escrito por Salomão, que demonstra que, deixa claro que o amor do esposo pela esposa, do marido pela mulher, não se realiza unicamente no plano espiritual ou almático, mas também no plano físico.
O relacionamento sexual no casamento é uma dádiva de Deus e a Bíblia toca neste ponto de maneira muito importante no livro de Cântico dos Cânticos, ou alguns chamam Cantares. Então é um livro construído num período de 14 séculos. Eu já falei por 31 autores. Você acha que esses autores estavam inspirados quando eles... Inspirados por Deus, e esses livros todos não têm uma contradição, tem dificuldades para as quais há solução. Há contradições aparentes. Para todo o texto você tem soluções. Isso é único. Entendeu? Esse é um Antigo Testamento que aponta para Cristo. E se você não entender que aponta para Cristo, você não entenderá a profundidade do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento só é interpretado de forma absolutamente correta quando você olha para o Antigo Testamento pelas lentes interpretativas, ou se assim vocês me preferem que eu diga, pelas lentes hermenêuticas que são Jesus Cristo. Jesus é a lente que dá sentido ao Antigo Testamento. Se você tirar essa lente, você verá o Antigo Testamento, mas não verá a profundidade do Antigo Testamento. Eu faço a seguinte correlação. É como sem a lente interpretativa, que é Jesus Cristo, o Antigo Testamento fosse como uma flor muito bonita, mas sem cor e sem perfume. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento pela lente interpretativa, que é Jesus Cristo, a flor se torna viva, com cores vibrantes e perfumes suaves. Porque nós passamos a dar entendimento àquilo. Posso dar vários exemplos, se você quiser falar. O Novo Testamento começa com 4 biografias. É uma biografia. Mateus, Marcos, Lucas e João são biografias. Biografias de quem? Quem é o biografado? Jesus de Nazaré. E é interessante que a primeira frase do primeiro evangelho do Novo Testamento diz, olha, esta aqui é a genealogia de Jesus. Aí diz, filho de Davi, filho de Abraão. Por que que diz isso? É uma correlação imediata de uma biografia ao Antigo Testamento. Está dizendo assim, olha, este biografado aqui é aquele em quem a promessa feita a Abraão é cumprida. Porque lá em Gênesis, você tem uma promessa a Abraão que diz assim, que por meio de um dos seus descendentes, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão tem o seu filho Isaque, tem seu neto Jacó. Não é em Isaque todos os povos da terra são abençoados, não é em Jacó, não são nas 12 tribos. Em quem? Neste biografado, Jesus de Nazaré, que é biografado por Mateus. Aí diz filho de Davi. Filho de Davi por quê? Porque lá no livro de Reis tem dizendo que um filho de Davi construirá um templo, e todos pensam que é Salomão, porque Salomão de fato construiu o templo, tanto que é templo de Salomão, não? Construiu o templo com material reunido pelo seu pai Davi. Isso é um exemplo de humildade muito impressionante de Davi. Ele reuniu material para seu filho construir o templo. Mas acontece que lá em Reis diz assim, construirá um templo cujo trono durará para sempre. O templo que Salomão construiu não teve um trono que durou para sempre. Foi destruído no ano 70 depois de Cristo pela segunda vez. Então o templo que é construído, cujo trono dura para sempre, é o templo construído em Jesus, na sua ressurreição. Jesus é aquele em quem a promessa feita a Davi é cumprida. Por isso que o biógrafo Mateus expõe dessa forma. Então, você está entendendo que começa com 4 biografias. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois da biografia de Jesus, você entra num livro de história. É um livro de história de alto poder acadêmico. É impossível você compreender a Ásia Menor fora do livro de Atos. O livro de Atos é escrito por um médico, Lucas. Lucas escreveu o Evangelho, escreveu Atos. Os Evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas escreveu o Evangelho, e você termina o Evangelho de Lucas, já entra em Atos. Atos é um livro escrito por Lucas, que é um livro de história. Atos tem 84 fatos que são provados pela história e arqueologia. Lucas é um médico, cientista, pesquisador. Você vai ler o capítulo 3 do Evangelho de Lucas, no verso 1, logo no início do capítulo 3, ele começa assim, ó. Quando fulano de tal era o governador, fulano de tal era o sacerdote, fulano de tal era isso, fulano de tal era aquilo. É como se eu dissesse aqui, na época em que o presidente era fulano, o governador do estado era não sei quem, o prefeito era não sei quem, o presidente da Câmara dos Vereadores era não sei quem, o bispo era não sei quem. Ele não está se escondendo. Para todas aquelas autoridades estarem exercendo aquelas posições na mesma época, só um ano satisfaz isso, que é o ano 29 depois de Cristo. Não é um texto que se esconde, é um texto que se expõe. O apóstolo Paulo, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, diz aquela que eu considero a frase mais corajosa já escrita em qualquer livro religioso, quando diz, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação. Você sabe o que é isso? O apóstolo Paulo, que era um intelectual da mais alta estirpe, você sabe nisso? O apóstolo Paulo era um filósofo.
apóstolo Paulo era de uma capacidade intelectual